A questão número 6, ela é para você fazer análise de um gráfico. Esse gráfico aqui, ó, como é que se chama isso aqui? Gráfico de setores. Também pode chamar de gráfico de pizza, né? Parece uma pizza aqui fatiada. Então vamos ver o que ele fala. A tabela e os gráficos abaixo representam a receita líquida de uma empresa, isto é, quanto a empresa obteve com a venda após descontos previstos. Certo, a venda relativa ao segundo trimestre de 2021. Aqui está escrito 2T21. Peraí, 2T21 significa segundo trimestre de 2021 e ao segundo trimestre de 2020. Segundo trimestre de 2020, ele chamou de 2T20. Olha só, isso aqui é para você fazer uma comparação, né? Aqui, segundo trimestre de 2021, segundo trimestre de 2020. E aqui estão os valores, o valor em dinheiro, né, recebido de lucro por essas partes aqui da receita. Aqui tem benefícios e previdência, riscos corporativos, automóveis, transportes, massificados e receita líquida aqui. Agora, uma coisa interessante é que normalmente quando a gente faz um gráfico assim, de períodos similares, mas em anos diferentes, normalmente a gente coloca o ano anterior primeiro e o ano posterior depois, quer dizer, antes e depois. Só que aqui, provavelmente para te confundir, né? Se você fizer um gráfico assim numa empresa e chegar para o chefe com um gráfico desse tipo invertido, ele vai te dar uma bronca. Isso aqui é o antes. Isso aqui é o depois. Então, era esse valor, passou para esse valor. Era 15 mil, passou para 19 mil. E assim por diante. Era 2.600, passou para 5 mil e tudo mais. Então, tem aqui uma tabela com esses valores. E o gráfico mostra também a mesma informação, né? Só que em gráficos de setores. Olha aqui. E aqui ele também está invertido, ó. Aqui é o antes, 2020, e aqui é o depois, tá? Prestar atenção. Esse é o antes. E esse é o depois. Então, era desse jeito, ficou desse jeito. E não o inverso. E as mesmas informações que estavam na tabela estão aqui também, ó. Só que ele fez aqui um arredondamento. Observe que essas porcentagens que ele coloca, elas não têm vírgula, tá vendo? Por que que não tem vírgula? É porque ele arredondou. Alguma coisa que era para ser, por exemplo, 11,53, ele botou 11. Provavelmente, se você fizesse as contas com esses números aqui, você ia encontrar porcentagens todas quebradinhas com vírgula. Mas aí ele arredondou tudo, né? Então, a partir dos dados informados acima, é correto concluir que tem que ler isso aqui e ver se está de acordo com o que aparece no gráfico. Letra A. A receita com benefícios e previdência representou porcentagem menor em 2021, mas houve um aumento em valor absoluto. Então, a porcentagem maior ou a porcentagem menor é o tamanho do setor no gráfico. Onde que está essa receita de benefícios e previdência? Benefícios e previdência é isso aqui, ó. É essa parte. É tudo isso aqui. E aqui também, né? Ó, benefícios e previdência. Toda essa parte. Quer dizer, antes e depois significa que era isso, depois passou a ser isso. Aumentou ou diminuiu? Calma aí. Ele está falando aqui de dois tipos de aumento. O aumento em porcentagem e o aumento em valor absoluto. Ou seja, o número, o total. Esses números aqui, eles são o quê? Ó, você pode tirar daqui, ó. Esse benefício de previdência, que é isso, em 2020 era 15 mil e pouco. 15.538. 2020, hein? É o antes. Então, 15.538. E depois passou a ser 19.455. 19.455. Então, aumentou ou diminuiu?
Ou seja, a fração que corresponde a esse valor aqui em comparação com o total, aqui era mais e aqui é menos. Só que esquecendo o total, pensando só no valor que teve esse item passou de 15 mil para 19 mil, ele aumentou na verdade. Então o que acontece? Daqui para cá, a porcentagem diminuiu, porque antes era tudo isso. Agora é menos, é só isso aqui. É um setor menor do que esse, né? Esse setor era tudo isso, depois passou a ser só essa parte aqui, é menorzinho. Então, essa porcentagem diminuiu, mas o valor absoluto aumentou. Isso aqui é exatamente o que ele fala. A receita com benefícios e previdência representou uma porcentagem menor em 2021. Realmente está menor. Mas houve um aumento em valor absoluto. Aumentou mesmo, passou de 15 para 19. Isso aqui está correto. E sabe o que isso significa? Ele perguntou o que aqui? A partir dos dados informados acima, é correto concluir que você já encontrou aqui a resposta certa. Olha que beleza! Você tem que correr nas questões, né? Tem pouco tempo para fazer cada questão dessa, mas ele aqui deu uma super colher de chá. Logo a primeira resposta já era a resposta certa. E ele perguntou qual é a correta, então tá certo. É letra A mesmo. Pode marcar e ir embora para a próxima. Porém, vamos ver como é que se fazem essas outras aqui. Vamos conferir isso aqui. Uma coisa é você fazer a prova lá na hora. Outra coisa é você estudar para a prova. Você está vendo esse vídeo, você está estudando para a prova. Então tem que saber resolver. Se não fosse essa, você tem que saber testar as outras. Então vamos ver aqui. No segundo trimestre de 2020, aqui 2020, hein? Esse aqui é o antes, 2020. Então nesse segundo trimestre de 2020, a empresa não obteve receita com transporte. Cadê a receita com transporte? Olha aqui. Transportes 0%. Transportes 0%, então eu posso dizer que não teve receita 0%? É zero, não teve receita nenhuma. Isso está correto? Olha só, na verdade, é errado você falar que não teve receita. Teve receita sim, foi o quê? 74. Isso aqui está em reais? Está em milhares, né? Teve uma receita aqui sim. Ela é bem pequena, mas ela não chega a 1%. Isso aqui deve ser, por exemplo, 0,5% ou 0,3%, por aí. É porque se você pegasse esse valor aqui e dividir por 100, você tem 22.778. Para dividir por 100, você vai andar uma, duas casas. Então, 227,78. 227, isso seria 1%. Só que aqui você tem menos do que 1%. Você tem a terça parte disso aqui. É como se fosse 0,3% aproximadamente. E como nesse gráfico ele não colocou as porcentagens com precisão de décimos, ele arredondou para o inteiro mais próximo, né? Aparece como zero, mas na verdade é zero para efeito de aproximação, mas não é correto você dizer que não houve receita. Houve receita sim, senhor. Só que ela foi muito pequena em comparação com 1%, né? Ela foi 0,3% aproximadamente. Então essa aqui está errada. E aí teve gente que reclamou, pediu anulação, porque essa estava certa, essa também, duas certas, como é que pode? Não. Isso aqui é uma coisa perfeitamente normal. Esse gráfico está com os valores arredondados. Você não vai arredondar o 68, arredondar o 11, arredondar o 12, o 9 e não arredondar o 0, escrever 0,3. Aí você teria que colocar todo mundo com uma casa decimal. Não adianta botar uma só. Então essa aqui está errada também. A terceira. No segundo trimestre de 2021, que é isso, a empresa teve prejuízo no item massificados. Olha só, prejuízo. Massificados 2021, prejuízo. Como assim prejuízo? Olha só, não teve prejuízo, ela teve lucro em todos os itens, porque senão deveria aparecer com um sinal negativo. Se isso aqui fosse menos 1.612, seria prejuízo, porque olha aqui, isso aqui é receita líquida, significa que já bateu os gastos, então não teve prejuízo. O que teve aqui foi lucro. Então, não teve prejuízo coisa nenhuma.
Ele não teve prejuízo em nenhuma área aqui. Então ela teve prejuízo? Não, tá errado isso. Letra D, a receita com automóveis diminuiu em números absolutos. Calma aí. Em números absolutos é melhor usar pela tabela, né? Porque aqui você não está vendo a quantidade real, é a quantidade relativa em relação ao faturamento total da empresa. Para você saber em números absolutos se diminuiu ou se aumentou, tá vendo? Ele quer em números absolutos. Então, receita com automóveis, a receita com automóveis, antes, depois, tá? Ela era 2.300 e pouco e passou para 3.100 e pouco. Então, ela aumentou, né? Passou de 2.000 para 3.000. Não teve diminuição, teve aumento. Então, essa receita com automóveis diminuiu? Não, ela aumentou em valores absolutos. Aqui até você poderia dizer que diminuiu. Olha aqui, automóveis 11%, automóveis 10%. Mas isso aqui é em termos relativos, em relação ao total que a empresa faturou. Tinha uma participação de 11%, passou para 10%. Mas isso aqui é relativo. Ele quer saber absoluto. Então essa aqui está errada também. Letra E. Os riscos corporativos são uma fonte de receita que preocupa o futuro da empresa. Olha que frase mais subjetiva, né? Como assim preocupa? Riscos corporativos, olha aqui. Riscos corporativos é esse item. Ele foi de 2.600 antes, em 2020, e ele passou para 5.050. Isso preocupa? Preocupa se estivesse diminuindo, né? Faturando menos, mas ele está faturando mais. Passou de 2.600 para 5.000 e pouco. Então essa afirmativa está errada, não preocupa coisa nenhuma. Aliás, os riscos corporativos, eles aumentaram em valores absolutos de 2.000 e pouco para 5.000 e pouco e também em valores relativos, ó, passou de 12% para 15%. Então não preocupa coisa nenhuma. Portanto, essa aqui está também errada, tá? E a resposta correta é a letra A de alfa.